Aqui eu já quero começar falando do que? Nós temos temporalmente, né? Nós trabalhamos com passado, presente e futuro. Onde o tempo presente é o mais importante de todos eles. O tempo presente é o tempo onde nós tomamos as ações, as nossas decisões. Tudo que é importante para nós, nós fazemos, né, com base no quê? Com base no que é o presente. E hoje, o que nós estamos vivendo aqui agora é o presente. Embora o presente é muito volátil. A neurociência explica que depois de 3 segundos vira o quê? Passado. E passado nós estamos falando de lembranças do passado, certo? E as lembranças é aquilo que está guardado na sua memória. Então você pode ter lembranças de dor ou lembranças de esperança. Lembranças de dor são aquelas situações que você passou na vida que não foram tão boas assim, que deixaram marcas, seja na sua infância, seja na sua adolescência, seja na sua juventude, inclusive na idade que você está agora. Ou também pode ser lembranças de esperança, lembranças que fortaleceram você, momentos de felicidade, momentos em que você se sentiu amado, se sentiu pertencente. E muito da nossa história, muito da responsabilidade do que nós somos hoje, nós temos que olhar para o passado. E eu tenho certeza que muitos de nós, assim como eu também, eu não enxergava as dificuldades de relacionamento. Eu olhava o quê? Olhava para o meu passado, a estrutura da minha família, a estrutura familiar, porque todos nós temos uma estrutura familiar, fomos compostos dentro de uma estrutura familiar. Então, o que você vai achar normal? Aquilo que você teve como família, aquilo que você teve como estrutura familiar, certo? Como é que era o relacionamento com seus pais, né? Como é que era o relacionamento com os seus irmãos? Isso era a matriz de família. E isso a gente acaba trazendo para dentro dos nossos relacionamentos de amizade, nossos relacionamentos, depois compondo uma família, correto? Então, aqui nós vamos falar do quê? De vistas, como é que nós olhamos para o nosso passado e interfere, né? Como é que isso acontece? Muito bem, então eu já tratando desse ponto específico, eu quero falar um pouco de mim. A minha criação eu sou atemporão, né? Então meu pai e minha mãe, eles já tinham mais de 40 anos quando eu vim, e dentro do ambiente familiar, eu fui criado dentro do ambiente onde pai realmente, efetivamente, meu pai cuidava bastante, zelava pelo cuidado da família. Era uma pessoa que se preocupava bastante com o trabalho, se dedicava bastante ao trabalho, era bastante aguerrido nessa questão de trabalho. Um lado, por parte de pai, não tão carinhoso no sentido de toque, carinho, enfim, e muito exigente com ele mesmo e também com os filhos, né? Então cobrava boas notas, cobrava-se um posicionamento sempre assertivo, meu e das minhas irmãs. Na questão financeira também era um homem bastante controlado. Eu tenho ele ainda, né? Ele ainda tá bem, com idade bastante avançada, mas tenho ele como meu herói. Então tem essa questão da parte financeira, por exemplo, ele gostava de economizar bastante, fazer suas economias. Isso eu aprendi, é uma questão, um aprendizado dele. Isso tudo vai virando o quê? Crenças de como é que eu via o trato da minha mãe com o meu pai, o trato dos meus pais para comigo, enfim. E isso vai compondo aquilo que nós somos, aquilo que eu sou. E a gente não vai percebendo o que vai criando dentro de nós. Na verdade, a gente não percebe, porque aquilo é a matriz principal, aquilo é a matriz de uma família. Certo? Porque é a minha família. E aqui eu não quero entrar, mas você não conhece a minha família. A minha família foi melhor ou pior. Mas você é fruto daquele meio, querendo ou não. Então, isso na verdade você acaba não sabendo, mas será que eu estou agindo correto ou não correto? E, enfim, você simplesmente vai vivendo a sua vida com base naquilo que era verdade. Então, na questão do dinheiro, na questão do relacionamento afetivo, no carinho que você percebia que tinha amor, que era pertencente àquela família ou não. Então, isso tudo foi compondo. Depois, mais jovem, sempre fui exigido, né, por nota, por comprometimento
muito na escola, eu sempre tinha, tem que estar tudo bem certinho. Meu pai é exigente, o equilíbrio em termos de carinho era a minha mãe. Minha mãe, ela bem mais carinhosa, o que acabou suprindo essa necessidade de carinho nos filhos, né? E por parte de pai, meu pai entregou muita coisa boa. Essa questão do controle financeiro, essa questão do trabalho, da honestidade, da integridade, né? Do cuidado excessivo, a preocupação excessiva com o bem, a saúde da família como um todo. Então isso fez a composição na minha infância, que foi evoluindo na minha fase de adolescência, a questão dos estudos e tudo mais, e eu sempre me esforcei para tirar boas notas, tal. Por quê? Porque do meu pai, olha só como que começa as coisas. Porque como é que eu... meu pai, os nossos pais sempre são importantes na nossa vida, e como que eu fazia inconscientemente para pegar a aprovação dele? Tirando notas, me mostrando que eu era esforçado, mostrando que eu era, né, que eu tirava boas notas, tal. E meu pai, por ignorância de não conhecer, o que ele fazia? Ele falava aquela frase clichê, não fez mais nada que obrigação. Ah, mas tirou 9, por que não tirou 10? Sempre exigindo. Na consciência dele, porque eu não posso afrouxar, porque se eu afrouxar, pode ser que ele descambe, falando em referência às notas dos filhos. E isso, querendo ou não, vai surtir efeito mais pra frente. Ou seja, eu buscava sempre a aprovação do meu pai, fazendo o quê? Tirando excelentes notas. Ou me esforçando muito na parte de estudo, ou fazer as coisas sempre corretas e tudo mais. Ou seja, eu precisava fazer sempre alguma coisa para buscar aprovação. Armazena esse dado aqui. Enfim, isso fui crescendo, fui desenvolvendo, acabei fui cursar um curso técnico, fiz pelo Estado, inclusive mecânica industrial, porque eram coisas de família, e olha só como que isso é importante, meu avô, por parte de mãe, enfim, me esforcei, entrei no estágio de mecânica e a vida foi evoluindo. Comecei a namorar minha esposa, que hoje eu estou casado com ela, e fui construindo. Entrei nesse estágio, entrei numa construtora. Na construtora eu fui evoluindo, trabalhei no departamento de engenharia, depois no departamento de compras, e isso foi amadurecendo. Depois, foi um ponto importante na minha vida, né, de decisão mesmo. Eu ganhava muito pouco, mas eu já estava namorando com a minha esposa há um certo tempo. E eu queria alguma coisa mais séria. Para isso, uma coisa mais séria seria o casamento, precisava ter renda melhor. E acabei por conseguir, trabalhei com meu tio praticamente no novo emprego por um ano e pouco, o que me possibilitou juntar, no meu trabalho eu conseguia ganhar três vezes mais, e acabei juntando e consegui casar. Constituir família. E aí começa o quê? Começa uma nova célula, começa um novo ciclo, um ciclo de passagem onde eu não era mais solteiro, eu tinha responsabilidades, eu ia compor a minha família. E aí, quando você casa de novo, é muito natural que você junte o quê? Tudo aquilo que eu falei. Ou seja, as matrizes do que era a minha família junto com as matrizes do que minha esposa trouxe. Ou seja, são matrizes diferentes. Então, hoje nós vivemos, claro que depois de 25 anos de casado, hoje nós já constituímos a minha matriz de família, que é completamente diferente daquilo que é no passado. E vocês vão entender muito bem. Então, constituindo a família com aquilo que eu trouxe da minha casa dos meus pais e minha esposa também. E aí, no começo, você vai lixando, você vai adequando, é uma toalha em cima da mesa, é uma palavra talvez mais amorosa, até um pouco mais ríspida. No começo, as coisas vão se ajeitando. Por quê? As duas matrizes. E o que acontece? Muito do que nós passamos de dor na infância, muitos dos nossos traumas também vêm à tona. Então vamos lá, para exemplificar. E que não era tão transparente para mim, que ficou transparente agora há 3, 4 anos para trás. Por quê? Porque não culpo você, eu nem me culpo
pelo passado até errado, porque não está na consciência errar. Não está na consciência. Eu tenho falado muito, né, de viver. Você vive o comum ou vive o normal? Ah, Mário, mas o que é isso? Viver o comum? Viver o comum é alguma coisa que, se acontece de errado, é corriqueiro que aconteça. De uma vez ou outra vai acontecer alguma coisa errada. Pode acontecer alguma coisa errada. O normal é o quê? É vivermos a plenitude. Então, por exemplo, nos relacionamentos, o que é viver normal num relacionamento afetivo com o cônjuge? É que tenha contato, olho no olho, que tenha um sexo de qualidade, em quantidade, não é verdade? Que tenha respeito, que tenha lealdade, que tenha integridade esse relacionamento. Não é verdade? É o que se espera. Quando se casa, embora os valores de hoje falem contra, né? Ah, não, eu vou casar, se casar, depois eu separo. Não é meu valor. Uma vez que você decidiu, e por isso que você precisa saber decidir. E a decisão, as suas decisões de hoje têm a ver com as tuas lembranças do passado e as projeções que você fez para o futuro. Se é que fez. E se fez de maneira assertiva. Então, assim, pensa comigo. Junta-se duas matrizes. E eu estou trazendo o que é comum, o que é normal das duas famílias. Eu, da minha família, e a da minha esposa. Será que nós conseguimos extrair o máximo? E quando eu falo de inteligência emocional, é extrair o máximo de mim e dos outros. Só que se eu tenho alguma coisa, alguma lembrança que me traz desconforto, e eu já falo qual que é uma, por exemplo, como eu era muito cobrado por tirar notas, como eu era muito cobrado, ou seja, eu me esforçava muito para que tudo tivesse muito bem arranjado, com notas boas, com um trabalho muito bem feito e tal. Para quê? Para que ser aprovado. O que traz isso para mim? Quando vem uma crítica, seja de qualquer pessoa, ainda mais as íntimas, e eu fiz uma pesquisa aqui no Instagram, que os problemas maiores de descontrole emocional estão com os membros da família, ou seja, os mais íntimos. O que acontece? Quando de casa vinha alguma crítica, o que acontecia comigo? Por quê? Estava indo contra aquilo que eu estava fazendo para me sentir aprovado, amado. Olha como que começam as coisas. E de uma maneira inconsciente. Mas o que estava fazendo isso? O que estava causando? Talvez uma falta de se sentir pertencente, importante, inclusive amado. E olha como que as coisas acontecem. Então o que é o que eu quero que você entenda disso tudo? Existe sim algo dentro de você que pode estar impedindo alguma área da sua vida, pode ser de relacionamento conjugal, com o filho, seja a tua área financeira, que sem você saber, tem alguma coisa no passado que precisa ser tratada, precisa ser talvez ressignificada, e você alcance sucesso nessas áreas, entende? Então, eu não culpo você, mas agora, você tendo acesso a esse conteúdo, a sua consciência, ela é aumentada. E depois, mais pra frente, veio minha filha, veio o meu filho, correto? E isso vai o quê? Vai estendendo. Qual que é a tendência de você colocar para dentro do seu relacionamento quando você casa ou quando você está namorando? Aquilo que você enxergou do relacionamento com os teus pais. Se teve relacionamento, se não teve relacionamento. Seu pai era talvez mais calado, ou você não via um gesto de carinho entre os seus pais, qual que é a tendência? Você replicar aquilo, porque mentalmente aquilo para você é normal. E aí eu pergunto para você, será? Você já se fez essa pergunta? Será que a maneira com que eu estou tratando uma situação, e aí você coloca o holofote para alguma área em específico que você não está tão bem assim, será que isso está normal ou está comum? O comum é algum deslize, deixa a vida me levar. O normal é estar pleno, abundante, você se sentindo amado, você fazendo o outro ser amado, amigo, cônjuge, filhos. Vindo os filhos, começa o quê? A replicar aquilo que eu sentia. Qual é que era a forma dos meus pais tratarem os filhos? A mesma coisa. Também para o marido e para a esposa. Como é que eu via meus pais me tratando?
O que eu vou fazer? Vou replicar isso, achando que está tudo bem. Ou seja, então essa falta de consciência, porque eu não sei aqui o que eram os meus heróis, era aquilo, o meu padrão, o meu processo de família é aquilo. Então você não sai da caixa e começa a olhar para outras famílias. Isso não é comum as pessoas fazerem. Porém, talvez já tenha acontecido isso na sua infância ou adolescência, a qual você vai na casa de um amigo e você pode ter ter tido duas impressões. Rapaz, mas que casa bagunçada. Mas caramba, que gritaria, mas que bagunça que é essa família. Ou rapaz, eu queria morar nessa casa, eu queria ser filho do senhor tal e do fulano de tal. Por que isso? Porque naquele ambiente você viu que talvez alguns valores, algumas crenças eram completamente diferentes das que você tinha no seu lar. Sejam elas boas ou ruins. Talvez você simpatizou com a maneira com que o pai do seu amigo tratava ele. Rapaz, eu queria ter um pai desse. Ou, não, meu Deus, que bagunça. Ou que gritaria. Ou tá dando para entender. Então, como é que funciona para os filhos? Aquilo que eu recebi de criação. Aquilo que eu recebi e achei que era certo. Que muitas das vezes podem ser comum. É comum. Mas será que é natural? Será que meu filho, a minha esposa, o meu cônjuge, né, o meu colega de trabalho está verdadeiramente se sentindo importante, amado, pertencente quando trata comigo o relacionamento? É uma pergunta que você precisa fazer. Pergunta de sabedoria, pergunta poderosa. Como as pessoas se sentem ao estar perto de você? Amadas ou rejeitadas? Pertencentes ou isoladas? Importantes ou desprezadas? Porque você pode estar simplesmente às cegas tocando o mundo. Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. Então o que acontece? Existe um mundo aí. Isso aqui é tão natural. Casar e divorciar é tão natural. Mas né, não dá tanta importância para os filhos, mas eles precisam crescer e tudo mais. Às vezes são falas, inclusive, que você escutou. Vamos lá nas crenças financeiras, por exemplo. Eu escutei muito. Porque dinheiro não dá em árvore. Porque eu não sou banco. Porque o dinheiro ele precisa ser conquistado com muita dor. O que vai acabar criando de crenças dentro das crianças, dentro dos filhos dessa família? Essas crenças vão para eles. Aí o que acontece? Quando eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que sofrer muito para ganhar dinheiro. Será? Será que isso é comum? É uma fala comum do mundo ou é alguma coisa normal? Não, normal não é. Não estou falando que o trabalho tem que ser suado, ok, pode ser sim tal, mas o sentimento de dor daquele trabalho não vem. É prazeroso porque o trabalho ele está sendo utilizado para conquistar um sonho futuro, um objetivo que vai acontecer a médio prazo. Tá dando para entender? Mas eu trago isso e não sou tão feliz, por exemplo, no que? Nas minhas finanças. É sempre muito difícil. Não, porque eu tenho que guardar dinheiro. Efetivamente precisa, poupar, fazer uma reserva. Mas o que acontece? Eu tenho que poupar, poupar para os dias piores. Porque os dias piores vão vir. Não é o jeito, não é a forma mais apropriada para guardar dinheiro. Você está pensando no pior, você está pensando numa coisa ruim. Isso vem de crença. Crença da onde? Da sua família. Talvez você passou dificuldade financeira, talvez você passou necessidade realmente. O que acaba acontecendo? Você traz isso. Você traz receio de, né? Você pode estar batendo, não, mas eu nunca mais vou passar isso. E eu começo a lutar e a vencer na vida. Ok. Porém, qual que é o sentimento? Um sentimento de dor, de escassez. E isso você traz para sua vida. Você consegue obter o sucesso? Com certeza. Mas é através do sentimento mais nobre, que é o amor, que é a conquista dos objetivos? Nem tanto, é a dor. E isso você acaba trazendo. Vamos avançar. Talvez não exista consciência para você. Então, assim, isso é o inimigo, na verdade, né, o mundo comum. Mas aponte e perceba
que você, se não tá em alguma área da sua vida, não tá legal, começa a colocar luz para isso. E aí o que acontece? As coisas foram avançando, eu fui evoluindo na minha carreira profissional. Eu acabei nem entrando na carreira de mecânica, né? Eu prestei a faculdade para engenharia mecânica, acabei não entrando, simplesmente depois eu caí na área de tecnologia. E na área de tecnologia eu cresci verdadeiramente, com todo esforço, estudos, depois adquiri o apartamento onde eu estou morando, enfim, tudo mais, e fui conquistando as coisas. E até onde, né? Até chegar numa questão aqui que alguns dos meus seguidores conhecem, chegar numa questão do quê? Num evento a qual eu estava muito bem no meu emprego, fiz o meu MBA, estava em vento e popa e vivendo a minha vida. Só que acabou por acontecer que a empresa a qual eu trabalhava, ela foi vendida por um grupo norte-americano. E nessas daí eu estava com a minha carreira toda planejada, o meu plano de carreira, enfim, eu já tinha conversado com a minha gestão, eu já tinha montado, e a gente estava entregando muito resultado como equipe de TI para a empresa. Então, fui responsável por desenvolver várias infraestruturas para suportar tecnologias, construção de data centers, e tudo passou pela minha mão, ou seja, estava muito bem. Porém, com essa venda que aconteceu, a minha gente falou, olha, o que estava combinado, a gente não vai fazer mais porque eu quero te proteger. Porque a gente não sabe qual que vai ser a governança que vai chegar, né? As gestores e tudo mais, como é que vai ser isso. E eu quero te proteger. Então, eu não vou promover você em cargos, mas eu vou te dar aumento de salário. Ok. Só que isso, olha só, eu já enxergava que eu estava com uma idade mais avançada, que eu queria chegar à gerência, à diretoria, enfim, de TI de empresas. E aquilo ali, digamos que me jogou um balde de água fria. E na época nós estávamos trabalhando muito, chegando a trabalhar de 14, 16 horas, aonde você tinha que ficar atendendo o telefone de madrugada, ou seja, enfim, estava alucinante o ritmo das coisas. Então, atendendo ligação, grupo no WhatsApp só aumentando dentro da própria organização. Depois houve uma bagunça muito grande na parte de gestão mesmo da própria empresa norte-americana, porque eles tinham um QG aqui e mudou realmente, efetivamente muito a gestão, e provocou um estresse muito grande em todas as áreas da empresa. E da TI, imagina, não foi diferente. A TI é muito exigida. O que acabou acontecendo? Eu vi que profissionais das minhas equipes, profissionais da empresa começaram a se desligar da empresa, a confusão da parte de gestão também começou a ficar ruim, né? Em termos de trato, em termos de governança, as coisas não estavam tão bem definidas e tudo mais. Imagina o emocional disso. Então, eu sendo o único provedor da casa, e aí, olha só, vamos olhar lá para trás, querendo sempre fazer o meu melhor, querendo fazer sempre as coisas muito bem feitas para ser validado, para ser, parabéns e tudo mais. Agora eu não tinha mais a minha promoção, a minha carreira em ascensão garantida. Talvez, quiçá, do jeito que estava, o medo talvez de ser desligado. Como é que vai o emocional numa situação dessa? Sabendo das contas, dos boletos que vencem todos os meses, como é que vem a emoção nisso? Totalmente abalado. Eu cheguei ao ponto de nem saber o que eu estava fazendo. Hoje eu sei, e foi muito salutar, de parar de comentar as coisas que aconteciam no trabalho para dentro de casa. E acaba gerando esse tipo de comportamento, acaba gerando uma certa o quê? Uma certa insegurança dentro de casa. Por quê? Não queria trazer problemas do trabalho para dentro de casa, mas existiam preocupações. E claro, nesse ritmo de trabalho, nesse estresse emocional, nessa incerteza do que poderia acontecer, houve. E aí começa mais discussões em casa,
mais discussões, uma inquietação, como trabalha demais, quer dormir demais e a vida social ela é prejudicada. Nesse entremeio, eu cheguei a estar com 90 quilos. Por quê? Mais uma vez, inteligência emocional. Quando eu comecei a jornada, depois, imagina, trabalhando 16 horas, onde você não tem algo dentro da sua rotina que te traz prazer. O que acaba acontecendo? Comer prazer. Aonde que vai? Poxa, o único tempo que eu tenho aqui é para comer, então eu vou comer, dá-lhe comida, que é prazeroso. É o momento de prazer que eu tenho, porque era chegar em casa, tomar um banho, comia mais alguma coisinha e comia muito, crama, ia dormir. Por quê? 4h30 da manhã eu tinha que acordar para trabalhar mais um turno de 14, 16 horas. E talvez ligava no celular de madrugada e tinha que sair correndo, talvez. Olha só, não tem como nós ficarmos com as emoções controladas dentro desse aspecto, não é verdade? Isso aí é eu, é você. Ainda mais se você não tem a consciência de que precisa equilibrar sua vida, que tem coisas no passado que precisam ser trazidas para a tona, serem tratadas, que você no presente, com base nelas, tem que tomar decisões assertivas. Como tomar decisões assertivas se tudo tá, né? Você perde tempo, você perde a precisão da decisão. E isso por quê? Tá no teu emocional. Quando você conhece uma pessoa, quando ela tá em extremo estado de descanso ou extremo estado de estresse. E aí vem tudo que tá no emocional vem à flora. Tudo. Como é que eu estava? Tava engordando, igual uma rolha de poço, estressado, me desentendendo relacionalmente com as pessoas, desgostoso na empresa. Então, uma maior quantidade de desacordos em equipe. Com base nisso, depois, nós perdemos a nossa gestora. Ficou eu e mais um par tomando conta do departamento inteiro. Então, assim, chegou no final da minha etapa lá, nessa empresa, que foi a última. Cara, eu estava gerenciando toda essa sistemas, infraestrutura, data centers, problemas na empresa como um todo, que não era pequena, enfim, com esse estado. Triste, imagina, triste, trabalhando demais, buscando o quê? Subterfúgios de prazer em comida, né? Aonde eu encostava, chegava em casa, dormia, porque não tinha ânimo para fazer o quê? Para sair com os meus filhos, com a minha esposa. Então assim, só que aí, no meio a essa tristeza, quando você assume cargos inclusive cargos de liderança, e eu já era líder, né? Só que eu assumi a liderança como um todo do departamento. A gente tinha muitas pessoas lá, mais de 100 pessoas, e você, da noite pro dia, você receber tudo isso. Enfim, você tem que se adequar. Sempre fui de infraestrutura, daqui a pouco eu tenho que agora conhecer de sistemas, e a empresa acelerando, trocando diretoria e tudo mais. Nisso tudo, o que acabou acontecendo? Eu estava muito triste e até almoçava sozinho. Por quê? Meus horários de almoço era loucura. Eu ia almoçar 3 horas, outros às 4 horas, outra 1 hora, outra às 11 horas, enfim. Eu almoçava sozinho. E eu estava bastante triste, sabe aquele tipo de dia que você vai arrastando o pezinho? Arrastando o pezinho. E aí me deparei com uma literatura, com um livro específico. Que me chamou a atenção pelo título. Um livro na Saraiva com uma luz em cima. Parecia alguma coisa de Deus mesmo. Olhei para cima, olhei aquele livro, achei interessante o título. Legal, cheguei na minha mesa, fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar, me dei conta de vídeos do próprio autor. E aí fiquei maravilhado, porque eu sou cristão, ele também era cristão, e acabou tudo fazendo sentido. O que eu fiz? Eu baixei o PDF daquele livro, aquele conteúdo, e comecei a ler, fazendo as marcações e tudo mais. Para resumir um pouco dessa parte da história, o que acabou acontecendo? Esse livro, ele me trouxe consciência das áreas da minha vida. Como é que estava? Todos os pontos da área. Meu relacionamento com Deus, com família, com filho, parentes, minha área intelectual, minha área profissional, minha área de serviço, minha área social, minha área com amigos. E, meus queridos, teve dia de eu chegar, entrar, me enfiar no banheiro, trancar, tomar banho chorando. Por quê? Porque foi gerando o quê? Consciência. O que eu estou fazendo da minha vida? Em que estado que eu estou? Onde não enxergava as situações que estavam ocorrendo. Eu estava focado o quê? Em cumprir as minhas atividades, em fazer com que o meu trabalho desse certo, mas eu estava dilacerado.
emocionalmente, fisicamente, obeso, com a minha saúde indo pro ralo. Só que aí eu comecei nessa literatura a ter o que eu quero levar para vocês, entregar para vocês consciência, levar para vocês essa consciência. Será que uma vida é para ser levada desta forma, do início ao fim? Nascer, crescer, trabalhar até morrer? E é isso? Passar por aqui, por esse mundo, é esse tipo de coisa? Então, o que aconteceu? O livro falava em profundidade aquilo que eu não enxergava, que eu tinha como família, como relacionamento, como trabalho, como vida financeira, daquilo que era o quê? A matriz da minha família. E que eu não tive nenhuma curiosidade de consultar se aquilo era efetivamente excelente para minha vida ou não. E aí, vamos entender. O que eu enxergava do trabalho? Eu via meu pai, ele saía bem cedo, podia fazer sol, podia fazer chuva, podia chover canivete, ele estava indo pro trabalho. Chegava umas 5h30, 6 horas, ele chegava de volta do trabalho. O que ele fazia? Tomava banho, jantava e ia pro sofá. Não se tinha muita conversa com ele. Era isso, ficava até mais ou menos umas 10 horas assistindo televisão, depois ia pra cama e não tinha muito contato, não tinha uma atividade em família, enfim. Isso durante a semana. No final de semana ele se entretinha lá com o jogo de carteado deles e tudo mais e tal. Mas era muito ele. Agora, vamos trazer pra mim. Mário, mas o que tem a ver com a tua história? Tem tudo a ver com a minha história. Porque o que eu chegava a fazer? E eu comecei a enxergar nessa literatura. Eu chegava do meu trabalho, às vezes tarde, às vezes no horário, enfim, tomava banho, comia alguma coisa e às vezes comia muito. E ia deitar. Não ia pro sofá, mas eu ia deitar. O que eu estava fazendo com isso? Simplesmente replicando o quê? O que eu via lá em casa. Na casa dos meus pais. Que era o quê? Era um padrão de homem, de pai de família, que trabalhava, que estava cansado. E aí você começa a perguntar. Mas, Mário, pera lá, em relacionamento você fazia igual? Não havia conversa? Justamente. Eu estava perdendo o contato com o quê? Com meus filhos, com a minha esposa. Por quê? Por conta da questão emocional. Trabalhando demais, comendo demais, triste demais. E simplesmente replicando um padrão de comportamento que era de quem? Do meu pai. E que, por deveras, em alguns momentos me causaram dor, me causaram... Hoje eu tenho essa clareza. Eventos de injustiça, eventos de dor causam em você crenças limitantes e ciclos de autossabotagem. Assim como eventos de esperança, de amor, de pertencimento criam em você elos fortes, crenças fortalecedoras. Só que o que limita nós são os eventos de dor, os eventos de injustiça que aconteceram lá, que você nem sabe que existe. Só que nessa literatura eu comecei a encontrar. Falei, rapaz, isso aqui tá errado. Relacionamento com os filhos, relacionamento com a esposa, as decisões que eu estou tomando. E o que acontece? Eu comecei a falar com as pessoas, falar com outras pessoas, partes da minha família e minhas irmãs, por exemplo, né, que eu tenho 2 irmãs. Cara, eu conversava muito com uma delas e fazia tudo muito sentido. Por quê? Porque a matriz de criação familiar era a mesma. Eu falei, rapaz, mas você está falando isso e tal. E eu comecei, através da literatura, depois comprei o livro, grifei, fiz todos os exercícios, enfim. Eu expandi a minha consciência. Uau! E comecei a falar com as pessoas, comecei a falar com as pessoas, e eu já era líder. Falei, cara, isso aqui dá para usar também no relacionamento com as equipes. Isso pode usar para tudo, cara. Eu tô agindo grosseiramente com esse, eu tô me destemperando com aquele por conta disso. Eu comecei o cérebro explodiu. Literalmente explodiu. E eu falei, caramba, meu, as coisas que aconteceram de errado em termos de relacionamento, é por conta disso, é por conta daquilo. Cara, a minha área, essa área aqui da minha vida, puxa vida, a área, por exemplo, de social, que pode ser hobby, pode ser saída, cara, tá... Ou seja, me deu uma clareza muito maior do que eu estava vivenciando verdadeiramente. A gente, na minha família, sempre tivemos o hábito
do quê? De comermos sempre juntos. E aí é o momento da mesa, onde você pergunta como é que tá, como é que o outro tá, como é que foi a aula, como é que foi o trabalho. Isso quando dava, né? Nesse momento específico de eu trabalhar muito, era meio que raro. Mas a gente sempre teve, né? Quando podia, a gente se esforçava para ter esse momento. E eu comecei a perceber que, por parte do meu filho, e eu ter... e a causa, né, a responsabilidade era minha, porque eu estava com o mesmo comportamento do meu pai. Eu simplesmente me preocupava com o trabalho, vinha e não tinha nenhum tipo de contato. Ah não, tá no computador, ou tá no celular, ah não, tá dentro de casa, tá tudo certo. Será? Isso é uma vida de comum. Ah, eu tô cansado, eu tenho que descansar. Mas é uma vida normal? Ou o normal é você equilibrar o teu emocional, fazer a questão equilibrada? Foi a Isabel, a Rosa, a Rosemary, tá tudo aí, ó, povo fiel. Então assim, será que é normal? Oi, Rosa. Normal eu chegar no trabalho, comer, tal, dormir sem dar atenção pra ninguém? Isso é normal? E eu percebi que estava deixando de ser prazeroso pro meu filho estar nos momentos de mesa. E aí, não, preciso mudar alguma coisa. E aí eu falo, autorresponsabilidade. Se você quiser mudar o ambiente, quem que você tem que fazer? Mude você, mude os seus comportamentos, mude a sua atitude. E foi que eu comecei a fazer. Autoconsciência. Eu vou falar pra vocês, não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes, cara, isso aqui é besteira. Ah, não, eu tentei desistir. Mas eu encontrei naquela literatura algo que falou diretamente para mim e começou a me desestruturar a minha arrogância de saber tudo, resolver tudo, eu que faço tudo. E eu via isso aonde? Também lá na minha família. Meu pai, não, bota no meu peito que eu resolvo esse negócio todo, e não... Tem coisas que você vai precisar de ajuda. E eu obtive em literaturas e ajuda, a sua ajuda, caso não esteja acontecendo alguma coisa na sua vida. Ei, eu tô aqui para isso. Assim como eu encontrei mentores, professores, né, que me auxiliaram, eu quero ser para você isso. Encurtar o seu caminho. Colocar algumas coisas, alguns eventos de dor a te ajudar a ressignificar para que você tenha efetivamente uma saúde emocional, uma saúde da sua vida como um todo. Então, percebe, olha só como que isso interfere muito as crenças na sua inteligência emocional, como que você se relaciona com as pessoas. E aí eu continuei falando e fazendo sentido para as pessoas. E aí você começa a receber, nossa, como você está mudado e tudo mais. Essa literatura fez com que eu imergisse, sim, em cursos. Eu fui buscar mais conhecimento. E eu vou falar, meu querido, eu fui buscar o conhecimento pelo conhecimento. Então, comecei a fazer cursos no primeiro curso que eu fiz, o mestre, acho que no segundo dia, ele terminou o dia falando o seguinte: as ferramentas, né, e tudo que você está aprendendo aqui, você vai conseguir levar outras pessoas, primeiro você, depois a outras pessoas, de volta à essência. E aí aquilo me acendeu os olhos, a essência. E a essência, vocês sabem o que é. É o amor. E o amor, vocês sabem quem é. É Deus. Então assim, por quê? Uma vida plena, ela é pautada no amor. Qualquer evento do passado a qual fez você se sentir preterido, abandonado, não se sentindo importante, não se sentindo amado, é causa do quê? É causa de você trazer disfunções para sua vida. Foi o que aconteceu comigo. E eu tive que, isso aqui está errado. Eu vou mudar. E a partir desses cursos, a partir dessa literatura, eu mudei o meu relacionamento, o relacionamento que eu tinha com meu filho, com minha esposa, com minha família. As pessoas começaram a falar o quê? Mário, você tá sorrindo mais. Eu não tinha o hábito de sorrir. Você vê meu sorriso nas fotos, que eu faço graça agora, que nos meus stories, que eu tô sempre sorrindo. Se eu mostrar pra você algumas fotos do passado, você vai ver o Mário, todo mundo sorrindo, e o Mário, entende? Então assim, por quê? Porque mudaram muitas chaves. E eu vou falar pra você, foi fácil atravessar tudo isso? Claro que não. Sabe por quê? Porque toda mudança
A verdade liberta. Porém, para a verdade libertar, ela precisa constranger, quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa arrogância. Aconteceu comigo. Às vezes você não sabe. E eu não te condeno por conta disso. Você não sabe o que está realmente acontecendo com... Mário, mas eu já tentei de tudo e não consigo resolver o problema com meu filho. Ah, mas eu tentei de tudo e não consigo resolver o problema com o cara lá do trabalho. Mas já tentei de tudo e não consigo resolver o meu problema com o meu cônjuge. E se a gente conversar, se eu fizer algumas perguntas para você, talvez a gente descubra. Verdade. Porque são eventos do passado que podem não estar bem resolvidos, que precisa ser trabalhado. E uma vez que você trabalha, você ressignifica isso, você o quê? A sua vida muda. Não só naquela área de dor latente, mas todas as outras. Tô falando o que aconteceu comigo. E aí você começa, né? A ser colocado em xeque. Ah, mas o que você tá falando? Quantas vezes no Instagram aqui? Ah, mas você tá dando... Ah, agora você virou blogueirinho. Ah, agora você tá fazendo isso, agora você tá fazendo aquilo. A minha jornada começou enquanto eu estava trabalhando nesse emprego. Comecei a fazer uma bateria de curso. Falei com a minha gestão, ó, posso isso, ó, tenho que me ausentar esses dias, tal. Por quê? Porque começou. E foi fácil? Não foi fácil. Porque eu tava vivendo ainda o mesmo cenário e ainda com mais esforço, fazendo mais cursos. Ou seja, a batalha foi ferrenha, mas eu vi muito sentido naquilo, porque eu estava trazendo resultados para a minha vida e todos estavam colhendo os resultados à minha volta. E aí você encontra, assim, aqueles que vão te apoiar. Não, vai lá, cara, realmente, amigos, caramba, meu, você tá diferente mesmo, tal, mas tem outros que não vão gostar. Nossa, você tá diferente, agora tá blogueirinho, agora você tá fazendo post, agora você tá fazendo isso, e essas postagens agora tá meio estranha. É natural. É natural as pessoas, elas talvez se sintam incomodadas com a sua mudança para melhor. Por quê? Geralmente no mundo as pessoas não querem que você seja melhor que elas. Isso é normal, isso é natural. Então você tem, né? Tem aqui as provas que eu já tinha, eu estava colhendo alguns resultados. Tinha alguém que apoiava, mas também tinha um monte de gente que... E aí, meu querido, vamos avançando. E foi melhorando as coisas. Vamos lá, por conta desse lampejo, o que eu fiz com a minha saúde? Olha só, eu não estava me importando, eu precisava de um momento de prazer, eu estava trabalhando muito e comendo muito. Então o que acontece? Prazer de comer. O cérebro falava, cara, você tá trabalhando muito, cara, você precisa desestressar. A desestressava onde? Mas come lá, cara, come que é gostoso. Comer é bom, gente, comida boa é... Ou seja, comia, certo? Muito bem. Quando eu tive a consciência, e aí amigos tiraram foto da minha barriga, meu filho começou a me zoar, enfim, eu não me preocupava muito com vaidade. Só que a explosão do cérebro, a consciência de que a vida não é só trabalho e comida, que existem pessoas importantes a qual você precisa dar atenção e que uma vida de abundância é uma vida equilibrada. Claro, é difícil você ter tudo ajustado na mesma dimensão, mas você dá atenção a todos os pontos. É muito comum, gente, pessoas, mulheres, homens que dão muito afinco e prioridade à área profissional. A pessoa cresce, ganha dinheiro, termina a vida sozinho. Por quê? Porque não deu atenção para a esposa, talvez foi até traído. Não deu atenção para o filho. Às vezes os filhos estão nas drogas, às vezes estão perdidos no mundo e o cara cheio de dinheiro. Não faz sentido. Nós viemos para esse mundo viver a abundância, governar, sermos solícitos com as necessidades dos outros, ajudar outros, ser bom com os nossos. Sermos profissionalmente bem-sucedidos, intelectualmente bem-sucedidos, emocionalmente controlados, amando, respeitando, fazendo se sentir pertencentes, amados e queridos, os nossos parentes, os nossos filhos, nosso cônjuge. Isso é uma vida de abundância. Mas se a gente não está vivendo, a gente não enxerga que isso não é normal. Não acontecia isso. Só que fazendo literatura, curso, livro, curso, vídeo, livro, curso, vídeo, livro, curso, vídeo. Uma imersão, parei de ver porcaria e caí para dentro do que eu vi. Estava chegando aos 40 anos. Se eu continuar nesse ritmo comendo dessa forma, o que vai acontecer comigo? Gordura abdominal, pressiona o coração, infarto. Na hora que eu comecei a sobre isso, eu falei, opa, é agora. Eu vou começar uma rotina para emagrecer, dieta e tal. Eu fui para as cabeças, gente.
eu fui para as cabeças. Eu já estava ciente e os pessoal falaram, né? Eu trabalhava no ambiente de médico, falaram que você é maluco, tal, não sei o que, não sei o que. O que eu fiz? Não foi low carb, a dieta não foi low carb, foi zero carb. Eu só comia folha e comia proteína. No primeiro mês, foi 5 quilos embora. Primeiro mês. Primeira semana o corpo não entendeu nada, tá? Não entendeu nada. Tomava muita água, muita água e comia o quê? Verdura e bife e ovo e tudo mais. Entende? Não demorou 6 meses. É claro que nos primeiros meses foi mais acentuado, o emagrecimento. E depois de 6 meses eu tinha perdido 15 a 18 quilos. Então saí de 90 para 75. Teve uma época que eu cheguei até a 70 quilos. Tava realmente, literalmente seco. As pessoas falam, nossa, você tá doente? Eu falei, não. Literalmente, eu pensei em quê? Pensei naquilo que me traz esperança, que era uma coisa muito importante. E é uma coisa muito boa que a matriz da onde eu vim, da minha família, é muito importante, que é a valorização da família, né? Um protegendo o outro, um cuidando do outro. E isso eu trouxe de bom da casa dos meus pais. Quando eu olhei para minha barriga, para o meu estado emocional, para o meu estado físico, eu olhei para minha família, opa, eu não quero morrer, eu quero ver meus netos, eu quero ver meus filhos casando, eu quero melhorar cada vez mais o meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, então eu quero viver isso, eu não quero morrer agora. Ou seja, e aqui é um dos componentes de mudança, a gente já falou em lives passadas, é o medo, a vergonha. Não é muito vergonha, mas no meu caso foi medo. Medo de perder a vida, medo de perder momentos que eu não tinha conquistado até aquele momento. E meus filhos já estavam grandes. Então, no meio de tudo isso, hoje são mais de 800 horas de estudo, curso, formação, certificado. Isso eu não estou contando nem com os vídeos que assisti, os filmes que assisti, os livros que já li. Por quê? Porque é uma constante. Então, o que eu fiz durante esse tempo todo, trazendo para mim, quebrando meu orgulho, quebrando a minha arrogância e olhando com empatia. E aí, autoconhecimento, cara, que é o primeiro pilar da inteligência emocional. Meu querido, se você não entende o que você passou o que passou de bom no passado, de ruim no passado, o que tem dentro de você, isso é autoconhecimento. Primeiro pilar, foi a primeira coisa, foi uma pancada, né? um jab de direita que eu tomei no queixo. Comecei com uma literatura e acabei por investir milhares de reais em informações, o que expandiu ainda mais as formações que efetivamente trouxeram ferramentas poderosas para, primeiro, eu encontrar em mim as mudanças necessárias e poder ajudar milhares de pessoas, centenas de pessoas hoje, empresas, né? Então, como é muito mais simples você se conhecendo, você fazer gestão das suas emoções. Quando eu sou criticado, eu já tenho um gatilho. O que eu faço? É crítica. Eu blindo a minha mente para o quê? Para não reagir da maneira que eu reagia. Eu virava um animal. Hoje eu estou muito melhor. É claro que ainda existe um trabalho que vai ter que ser realizado, inclusive por você, até o final da sua vida. Que são coisas que você tira de uma vez. Tem coisas que são paulatinas e eu tô nesse processo também. Mas o quão a minha mente se expandiu. E aquele velho Mário, ele morre. Ele morre. Morre para renascer o quê? Renascer uma pessoa mais equilibrada, mais consciente de si, mais consciente dos outros. Se tem uma coisa que aflorou e muito, é observar os outros, as reações, as linguagens verbais e principalmente as não verbais. O sentimento das pessoas, usar do quê? Da empatia. E usar de empatia, meu querido. E aqui também é uma outra coisa, a qual que é uma das minhas formações, que é entender o comportamento das pessoas. Qual que é a forma de comportar? Eu tenho uma forma de comportamento, a minha esposa uma outra forma de comportamento, o meu filho, a minha filha uma outra forma, você, todos nós somos distintos. Temos uma digital, uma íris diferente de qualquer outro no mundo. E é assim, Deus te fez com talentos, você é único, tem talentos dentro de você, habilidades, dons que Deus te deu para você utilizar para si, para os outros e para Ele. Isso é verdade, só que qual que é a função da dor?
tirar o sentido da sua vida, tirar o sentido dos relacionamentos, tirar o sentido de todos os dons que você já recebeu, tirar o sentido do quê? Daquilo que você tem mais precioso. Essa é a função da dor. E você pode estar vivendo dor, assim como vivi dor. Dor de alma, dor de comportamento, dor de emoções descontroladas. Então, aquele Mário já era, morreu. Eis que ressurge um outro. Um outro que agora não olha mais pra dentro de si. Um cara que deveras foi egoísta. Trabalhando muito, não sei o que. Não, vamos lá, vamos dar uma saidinha. Não, é sempre não, sempre não, sempre não. O não tava na minha boca. Pra tudo, porque eu precisava descansar, porque eu precisava ficar deitado, porque eu precisava dormir. Eu sempre precisava dormir um pouco a mais. Esse cara, não. Vamos equilibrar as coisas. Tem que ser equilibradas. Se não for para ser equilibradas, minimamente, você pode, em algum momento da sua vida, estar mais dedicado ao trabalho. Não tem problema nenhum. Desde que seja acordado com os teus. De que você se esforce quando você chega em casa em brincar com seus filhos. Amar seus filhos, seus pais, se você é mais jovem, a sua esposa, tudo tem que ter o seu espaço em equilíbrio. Você precisa dar atenção. É besteira você focar só numa coisa e olhar para sempre só pro seu umbigo. Eu fazia isso direto, porque estava buscando o quê? Ser provedor da casa, ser isso, ser aquilo, tal, porque ninguém vai me atropelar, porque ninguém vai passar na minha frente, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Por quê? Porque inconscientemente eu estava tentando buscar o quê? A aprovação dos meus pais. Nem da minha esposa era. Se esforçar por um sonho, maravilhoso. Maravilhoso. Vocês dois, como família, é maravilhoso vocês se esforçarem, botarem um sonho. Quero uma viagem, eu quero isso, eu quero um carro, eu quero uma casa, né? Ou quero uma na parte espiritual. Cara, juntos é um sonho, mas vai querer esforço. Vai ter esforço? Ok, se tá tudo combinado, é mútuo o sonho. Deus abençoe vocês, meus queridos. Não tem quem pare vocês com acordo. Entende? Então assim, aquele Mário morre. O velho Mário morre. E nasce o quê? Um que tem mais consciência aberta, que venceu o orgulho, que venceu a arrogância. Simples assim. Que está aberto aos conhecimentos, que busca mais conhecimentos para entender melhor a si e levar para vocês aquilo que faz sentido para mim. Uso sempre em mim. E como conhecer as pessoas, como conhecer de pessoas muda verdadeiramente. Você consegue ajudar mais, você consegue entender melhor. Olha, meu querido, não tem preço você chegar, como já aconteceu comigo, chegar um dia cansado, de esforço, e você esperar. E aqui nós temos uma ferramenta que você pode usar e eu te recomendo, que eu chamo de V0. O que é o V0? É simplesmente você, sem falar nada, você olhar nos olhos da pessoa e expressar, através dos olhos, o quanto você julga ela importante. E num dia cansado, cheguei do trabalho bem exausto, eu tinha colocado na minha cabeça, eu vou fazer isso com a minha esposa ao chegar em casa. Cheguei em casa, dei de cara quase com a minha filha que estava na cozinha. E aí, eu, sem filtro, o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei ela de frente para mim, olhei nos olhos dela e fiquei expressando todo o meu carinho, expressando todo o meu respeito por ela, até me emociono. E daqui a pouco quem começa a chorar? Ela começa a chorar. E aí eu, depois, eu recomendo que você faça isso com pessoas importantes de 30 a 40 segundos, né? Você ficar e depois abraçar essa pessoa mais 30 a 40 segundos. Eu tenho certeza, pela neurociência, que vai mudar alguma coisa do teu relacionamento com essa pessoa. Se você fizer com os teus íntimos, maravilhoso. Se você fizer no teu trabalho, aí que muda o jogo mesmo com essa pessoa. Ela começou a chorar, depois um abraço, eu me desfiz, né? E quando que eu, Mário, eu sou forte, eu não choro, homem não chora. Eu sempre escutei isso em casa. Homem não chora, homem não chora. Acabou de ser marica, homem não chora. Ah, meus queridos, se tem uma coisa que eu me libertei é justamente isso. O homem chora assim, o homem se emociona assim, homens tem que colocar as emoções pra fora assim. Não é só as mulheres, não. Não é só as mulheres, não. O homem precisa fazer isso. A gente tem uma cultura machista, que homem não chora, que homem tem que ser durão, que homem tem... Não. Isso mudou. Mudou, sabe o que também? Eu sempre, olha só como que é crença lá, com dor no passado. Eu sempre gostei de dançar. Sempre quando dava a música, né? Eu toco contrabaixo também.
e todas as frequências baixas, mais graves, elas fazem com que você movimente o corpo. Quem é que consegue se segurar, por exemplo, num bumbo de bateria de escola de samba? Ou vai num baile, aí numa balada, o que os caras colocam? É só pra mexer o quê? Com o corpo. E eu sempre gostei. Mas sabe o que acontece? Eu tinha medo de me expor. Por quê? O que os outros vão achar de mim? Eu não vou dançar certo. Eu não vou fazer isso correto. O que vão falar de mim? Eles vão me ridicularizar. Meus queridos, até isso, ó. Não me importo mais. Porque isso estava preso às minhas emoções. E não me interessa se eu vou dançar certo, se eu vou dançar errado. O que interessa é que eu vou me divertir com os meus queridos. Eu vou balançar o esqueleto, eu vou me exercitar. Tudo emoção. Imagina que vida é essa. Olha só, gente. Um cara que não sorria. Um cara que gostava de dançar, mas não dançava. Um cara que vivia nas fotos carrancudo. Que não tinha relacionamento com as pessoas. Que não gostava. Queria ficar isolado porque queria descansar. Porque estava trabalhando demais. Que cara é esse? Tá enterrado, filho. São emoções. Olha só. Eu não fazia com medo de não receber aprovação. Eu participei agora de uma festa de 15 anos de uma filha de um amigo muito querido nossa. Começou lá a festa, as músicas, vamos pra pista. Falei pra Patrícia, vamos lá. Eu que puxei ela, antes ela que me falava, vamos lá e tal, eu que puxei ela. E começamos a dançar. Você acha que no passado eu faria isso? Não faria. Não faria, meus queridos, não faria. Sabe por quê? Não porque eu não gostasse, mas porque eu ficava com medo da reprovação dos outros. Agora, ó, tá dando risada da minha dança? Vem comigo, vai dando risada aí. Eu vou dar risada também das minhas danças tortas. Assim como também caramba, meu, não sabia que você dançava tão bem. Entende? Então o que acontece? Aquele cara morreu e morre todo dia. Por quê? Porque é uma coisa que já era gostosa pra mim fazer. Então, essas mudanças, elas ocorrem o quê? Quando você olha e ressignifica algumas coisas. Eu não tô nem aí mais porque vão falar de mim. Sabe por quê? Porque eu restaurei em várias partes a minha identidade. Eu sou cristão e eu não nego isso. Cara, a minha identidade é o quê? Eu sou imagem e semelhança do Criador. E imagem e semelhança dele não é pouca coisa. Ele é o ser supremo e ele me fez a imagem e semelhança. Fez para governar e tudo mais. Então eu não admito mais me bloquear pelo que as pessoas vão falar, porque várias pessoas vão falar bem, mas muitas também vão falar mal. Jesus Cristo passou por essa terra e nem todos se agradaram com ele. Ele morreu crucificado. Era profecia, tinha que ser cumprida, mas nem todos gostaram dele. Por que eu vou ter essa pretensão de ser aprovado por todos? É claro, eu tenho que ter princípios, eu tenho que ter valores pautados. E os meus estão fortemente na Bíblia, na palavra de Deus. Os meus, eu não sei os seus. Você siga os seus. Você tem que ter princípios, você tem que ter valores e seguir eles. E eles que vão nortear aquilo que é a sua identidade. Mas você não pode abrir mão da sua identidade. A minha identidade não é uma dancinha feia. A minha identidade não é as palavras que eu falo também, né? Só. Não determina o que falam mal de mim. Os erros não me determinam a minha identidade. E a sua identidade é elementar para que você consiga superar e ressignificar algumas coisas na sua vida que não estão boas assim. Então, a empatia, por exemplo, conheça de pessoas. Eu analiso as pessoas comportamentalmente, sou analista de perfil comportamental, né? Conheço bem quais são as linguagens de validação, as linguagens de amor, que as pessoas entendem amor. Você sabia disso? Cada um de nós entende amor de uma maneira diferente. E se você talvez esteja amargo ou amargo, não está se sentindo amado, é porque as outras pessoas não estão sabendo comunicar amor da maneira correta. E tem casais e tem filhos que não sentem isso uma vida inteira. Não que foi a intenção dos pais ou do cônjuge machucar, mas foi por não saber comunicar. Mas nós não sentimos, nós sentimos dor do mesmo jeito, é a mesma coisa. Eu vou piso no seu pé, certo? Por mais que na hora eu fale, me desculpa, foi sem querer, a dor continua contigo. Você pode até ter me desculpado, mas você está sentindo dor. É a mesma coisa. As pessoas podem até nem ter a intenção de ter machucado teu pai, tua mãe. Porém, a dor você vai sentir. E ficou.
E talvez esteja atravancando algumas áreas da sua vida. Assim como fez comigo. E assim como que eu estou querendo abrir os seus olhos para o seu relacionamento familiar. Será que você está se comunicando da maneira correta que seu filho entende? Às vezes você ama, você quer dar a vida para o seu filho, você se esforça, você lutou tudo, mas ele não entendeu nada do que você fez. Isso é muito sério, gente. Cada um tem um perfil, cada um tem uma maneira de entender. Isso eu tive que entender o que é a duras penas, nascer de novo, das cinzas, a fênix. E hoje eu venho com a vitória, gente. Eu saí efetivamente do meu emprego. Lá eu realmente fui dispensado. Sabe o que eu fiz? Eu peguei tudo isso e agora eu vou pra pista. Agora eu vou empreender. Eu abri a minha empresa. O que eu quero pra mim, agora eu quero pra você. Eu já tenho falado. E esse tipo de conteúdo aqui, nós vamos aprofundar muito mais num curso que eu tô criando. Você vai entender tintim por tintim. Aprender a identificar onde está a dor. E você vai aprender a ressignificar essa dor para viver o extraordinário nas suas relações, na sua finança, no seu intelecto, no seu profissional, no seu financeiro. Entende? Hoje eu venho, sabe, com um caneco de vitória. Por quê? Ah, é simples? Não é. Na abertura da empresa, quantos receios vêm? Olha, os familiares vêm de novo. Olha, porque me ama, porque quer o meu bem. Olha, cuidado, talvez isso não dê certo. Olha, planeja isso direito. Será que vai dar certo? Não faz isso não, vai pro CLT de novo, esse negócio todo, esse negócio de empreender no Brasil. Olha, agora o Covid. Só que agora, meu querido, presta atenção. Eu tenho uma missão de vida. A minha missão é fazer com que o maior número de pessoas consiga viver uma vida de equilíbrio e plenitude. Consiga olhar para o seu passado, trabalhar o seu passado, tirar dele aquilo que tem de melhor dele e aquilo que não foi tão bom, trabalhar, esmiuçar, ressignificar, fazendo com que você faça projeções assertivas, escolhas que você quer dos seus sonhos, aonde você quer ir, para que no presente você tome as decisões corretas, assertivas, com base no quê? Naquilo do passado que já te trouxe de bom, tá trabalhado, para te colocar num futuro extraordinário. E esse futuro começa agora, começa com as ações assertivas, que você vai fazer no tempo correto e com precisão, não deixando escapar as oportunidades. Um dos defeitos muito grande do ser humano e do brasileiro como um todo é o quê? Tá chegando uma época boa, nós estamos simplesmente no dia 16 de dezembro, tá todo mundo pegando um bloquinho para colocar os seus sonhos. Só que os sonhos que você faz, as projeções de futuro que você faz, será que estão assertivas? Será que você conclui, ao final de 2021, você vai concluir? Ou vai passar mais um ano que você fez? 2020, será que não foi assim? Empresários, então, desse ano, nem se fala, colocaram metas, pandemia, entende? Então, assim, será que está congruente? Será que o que você está colocando como projeção está fazendo você aguçar a sua visão para as oportunidades do presente? Sempre gosto de usar esse exemplo. Se você comprou uma blusa muito top, seja você homem ou mulher, azul, quando você sai na rua, por você estar de azul, ter trazido para a memória o azul para sua vida, você acaba enxergando outras mulheres, outros homens com azul. Quando você faz projeções para o futuro e elas são assertivas, com as suas emoções controladas, com as suas dores trabalhadas e pegando tudo que você já tem de bom, o que acaba acontecendo? Essas projeções, elas se aguçam no presente, falando para você, olha a oportunidade, pintou. Vamos usar um exemplo. Digamos que você tá a fim de casar, tá a fim de dar certo num relacionamento. Você quer uma pessoa, um cara, ponta firme, o que você faz? Pega um bloco e anota todas as características. Todas as características. É sério que eu estou falando. Características físicas, cor do olho, cabelo, a cor da pele, as características de comportamento. O que eu quero? Eu quero um rapaz trabalhador, um rapaz companheiro, um rapaz carinhoso, um rapaz que me entende. Destrincha isso o mais detalhado possível. Com isso, o que você faz? Você lê depois as características, fecha o olho todo dia e imagina ele na sua frente. Se você fizer isso, é sério o que eu vou falar por experiências
no trabalho que eu estou realizando. Quando você se deparar com essa pessoa, até arrepio na espinha você tem. Sabe por quê? Porque você colocou na sua memória aquilo que te tá dando esperança e colocou a informação pro teu cérebro. Fique em alerta, eu quero uma pessoa dessa. Mas Mário, você está falando de comportamento e sentimento. Justamente. Ah, Mário, mas isso é a lei da atração. Não, você trouxe para a memória aquilo que te dá esperança. E quando isso acontece, quando essa pessoa aparece, você tem até um arrepio. Verdade, por quê? A blusa azul, você começa a enxergar as oportunidades. Um empresário, vamos lá, a mesma coisa. Eu quero expandir a minha empresa. O que vai acontecer? Ah, eu preciso isso, eu quero aquilo. Começa a visualizar. O que vai começar a aparecer no dia corriqueiro dele? Oportunidades, talvez para gerar mais receita para a empresa, para gerar outras coisas, para que ele chegue ao objetivo. Então, meninas, meninos que não estão casados ainda, relaciona tudo que você quer. Eu quero, é cabelo sim, tá? Relaciona tudo. E eu vou falar pra você, quando chegar perto dessa pessoa, você vai saber. Entende? Então assim, mas isso, primeiro você tem que saber quem você é. Segundo, você tem que olhar pra si, o que tá certo, o que não tá errado. Romper com a arrogância, com o orgulho. Saber que você é falível, que as matrizes da sua família, nem tudo está certo. Ficar validando. Será que existe realmente amor? É uma pergunta, não é para ofender ninguém, mas você tem que se questionar. Os relacionamentos dos meus pais, ou o meu relacionamento conjugal tá assertivo, não tá? Entende? Será que o meu filho está recebendo o amor da maneira que ele entende? Entende? E como a gente deturpa isso, a gente faz comparações, a gente educa na base do terrorismo. Não, porque se você não fizer isso, eu vou te tirar isso. Será que isso não está agredindo? Por quê? Se eu não demonstro amor, vai uma dor pro outro lado. Então assim, eu chego no final com o quê? Com o caneco da vitória, com a minha empresa aberta e com uma missão, a missão de levar conteúdo para vocês, levar serviços para vocês, para que quando vocês quiserem, tem muita coisa, conteúdo profundo. Isso aqui é conteúdo profundo, gente, para vocês, de maneira gratuita. Mas vai ter coisa muito maior também em cursos pagos. E eu vou falar para vocês, fica ligado, que os primeiros que entrar nesse curso vão estar com preço muito abaixo daquilo que eu quero praticar no mercado. Então sejam os pioneiros, vem pro level up, ó, foguetinho, ó, vida, sabe? Vida em outro nível, assim como eu coloquei a minha vida e continuo dia após dia, porque é um eterno aprendizado, sabe? Vai vir outras lutas. E eu vou falar pra vocês, hoje eu tô trabalhando muito na parte de relacionamento, que eu acho que é uma demanda muito importante, relacionamento familiar. O Covid acelerou isso, que eu quero colocar, mas eu vou continuar a minha caminhada do que? De renovar as minhas coisas. A partir do relacionamento, cara, depois nós vamos partir talvez pra parte financeira, dar um up no seu financeiro, dar up no seu profissional, enfim, eu quero continuar evoluindo e prestando mais qualidade nos conteúdos, mais qualidade nos serviços, nos cursos, enfim. Ou seja, perceba, é um ciclo que não acaba. Essa é a minha história. É a minha história, sabe, de que eu consegui enxergar aquilo que precisava ser mudado. E eu quero trazer essa luz para as outras pessoas. É essa missão de vida, de fazer você voltar para a essência. Porque toda dor, ela tira o significado do amor. Pessoas depressivas, ela o quê? Ela fica vivendo a dor. Diariamente ela vive a dor porque não vê mais sentido. O sentido é quando está onde? No futuro. O sentido de vida, qual o sentido da minha vida? O sentido da minha vida é estar aqui, por exemplo, como missão de vida, estar impulsionando a sua vida para frente, também é uma projeção de vida minha para você, uma projeção de vida minha, entende? Mas, por exemplo, o depressivo ele fica ali, ele não vê sentido nas coisas, e eu quero que você encontre sentido em todas as áreas da sua vida. Que você coloque efetivamente as suas metas para algo que faz sentido para você, dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores. Assim como foi para mim. De novo, eliminando aquelas cracas do passado, ressignificando, tratando. E aqui o conteúdo para você não é arrancar a casca e depois deixar. Não, nós vamos arrancar a casca efetivamente,
tratar isso aí para cicatrizar. Vai cicatrizar? Vai ficar uma cicatriz? Vai, mas a cicatriz é só uma marquinha, mas não vai haver mais dor. E é para isso que eu tô aqui. É uma marca, como se fosse um selo ali, ó. Tá lá, mas não existe mais dor. Você tratou, significou. E naquela área específica, ela se expande dentro da sua vida, trazendo benefício em todas as outras áreas. Entende? Então essa foi um pouquinho da minha história e como é que eu usei todo o conhecimento de neurociência, inteligência emocional a favor da minha vida. Como que eu ressignifiquei eventos que não foram tão bons para mim e que eu me libertei de muitos deles e consegui os resultados. Aguarda aí que 2021 tem muita coisa boa e continue me acompanhando. Continue me acompanhando. Por quê? Eu sempre falo isso, né? Todo dia é 1% de melhoria. Todo dia 1% de melhoria. 1% melhor. Se você tiver essa frase, 1% melhor, vai te dar a consciência de que você precisa ver sim, olhar para dentro de si. Faz sentido isso para mim? Isso tá certo, isso não tá errado? Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e relacionamento interpessoal. Isso são os 5 pilares da inteligência emocional. Você tem que ficar de olho. Se você não olhar aquilo que você não gerencia, aquilo que você não mede, entende? Então, a sua vida, a nossa vida, ela é muito curta para ser desperdiçada com foco em dor, com foco naquilo que não traz significado pra gente, sabe? Então, assim, nossos filhos, a nossa esposa, o nosso trabalho, sim, mas tudo de uma maneira equilibrada, sabe? Cada um na sua parte, fazendo o seu papel de maneira equilibrada, né? Você consumindo conteúdos, né? Nutrindo sua área intelectual que te remeta a um trabalho melhor, né? Que regule as suas emoções, e esse é um conteúdo para esse, entende? Melhorar o teu profissional, né? Enfim, e tantas outras. Então, eu quero que servir para você de inspiração, né? Que esse conteúdo tenha trazido um pouquinho mais de consciência da tua vida. E eu te falo, existe algo melhor. Amanhã já existe algo melhor. Porque o melhor ainda está por vir. Se você está vivendo o extraordinário, eu estou falando para você que amanhã ainda vai ser melhor. E é assim que tem que ser, sabe? Um sonho após outro, a gente melhorando, a gente cada vez mais fazendo o uso do amor em todas as áreas da nossa vida. Nos relacionamentos, no nosso trabalho, em tudo, tá? Gente, estamos chegando aqui a 1h30 de live. Eu estou encerrando, eu espero que você tenha sido impactado com esse conteúdo e que você continue a estar aqui. A gente vai continuar falando de relacionamento, de inteligência emocional e muito mais de família agora, tá bom? Estou preparando vários conteúdos para vocês, então continua me acompanhando. Eu agradeço você ter ficado até agora comigo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fui! Tchau!